Boa tarde, bem-vindo ao nosso Culto das Mulheres. Para começar, aquele quadro que a gente falou que ia começar a ter, né? Que é de responder perguntas. Não mandaram muita pergunta não, gente, quero avisar, pode mandar mais, porque aí fica mais fácil. Às vezes a gente consegue, por exemplo, em uma resposta, englobar várias questões das irmãs. Então, vamos dinamizar esse negócio aí, mandar as perguntas pra gente, tá bom? Mas tem uma pergunta muito legal de uma irmã que ela perguntou o seguinte: e quando você achava que era tranquila com mudanças, mas na verdade não é? Gente, conheço o ser humano, realmente é uma pessoa animadíssima, empolgadíssima. E aí eu pensei logo, eu falei sanguínea, né, gente? Aquela pessoa que fica empolgada com a mudança, com a novidade, com a diversão. Mas aí quando chega na realidade, né, se depara com, de fato, a novidade, todas as coisas que a novidade acarretam, porque novidade exige novidade. Novidade exige novas respostas, né? O que funcionava antes não vai funcionar mais. Aquilo que você já estava acostumado a fazer, possivelmente não vai ser suficiente ou não vai ser necessário às vezes, né? Aquilo que você tinha antes não vai funcionar agora. Então, por mais que um sanguíneo, e aí quem vos fala é uma bela de uma sanguínea, tem a empolgação de tudo que é novo, porque você fica pensando na diversão, no que vai acontecer de diferente. Quando você se depara com as consequências da mudança, às vezes dá aquela desacelerada, né? Dá aquela acalmada que você fala, opa, não tá tão divertido assim, né? Não tá tão maneiro. O legal é se mudar, não é arrumar os móveis no lugar e guardar todas as coisas nos armários, né? Mais ou menos isso, fazendo uma analogia. Tem gente que não, né? Tem gente que vai curtir todo esse processo. O sanguíneo aqui, pelo visto, né, é do meu time, essa pessoa. Que é o quê? Tô empolgada, vou pro novo, vou descobrir coisas novas. Mas aí aquela coisa que, né, é chatinha, né? A encrenca do novo tempo, a gente não fica tão empolgada. Talvez seja por isso. Mas aí tem uma solução, né? Tem a solução que é a gente ter esperança no novo. Sabendo que quando Deus propõe, como eu falei semana passada, né? Quando Deus propõe o novo, Ele propõe o pacote completo. A gente precisa ter essa ciência de que esse Deus maravilhoso, a quem nós podemos chamar de paizinho, ele é um pai fenomenal. E ele não manda você pro acampamento sem os recursos que você precisa. Você está indo para uma terra nova, ele vai te dar todos os recursos que você precisa. Ele vai te dar a tenda, ele vai te dar o sleep bag, ele vai te dar o fogãozinho para você fazer a comida, ele vai te ensinar a caçar, ele não vai te deixar despreparado. O Ricardo costuma dizer assim, que Deus não dá brinquedo sem pilha, que é frustrante, né? Que você dá presente para a criança, aí a criança abre toda empolgada, quer brincar, tá sem pilha, e aí fica aquela frustração, a alegria é roubada em 5 segundos. Deus é assim, quando Ele propõe algo novo, mesmo que esse tempo novo traga novos desafios, Ele mesmo já te deu os recursos que você precisa para atravessar esse tempo desafiador. Então é maravilhoso. A expectativa de um filho de Deus pelo novo deveria ser só uma boa expectativa. Não temer, porque a Bíblia fala assim, que o medo cria laços. Então não é ficar com medo do novo, mas saber que o novo vai trazer com ele as suas peculiaridades, as suas novidades, e talvez você vai ter que se desenvolver em áreas que você não era desenvolto, você vai ter que se dedicar em áreas que você não precisava se dedicar antes. É mais ou menos como o ciclo da vida, né? A gente nasce, é cuidado, 100% cuidado. Depois a gente começa a ter uma maior autonomia, então a gente começa a ter um cuidado observado, né, com a interferência dos pais. Aí a gente cresce mais um pouquinho, a gente começa a ter uma autonomia maior. Então o pai, ele faz uma administração cuidadosa, mas você já tem autonomia para abrir geladeira, pegar o que você quer, né, transitar dentro de casa, escolher a roupa que você usa. Isso está aumentando o seu índice de autonomia. Então são todas fases novas. Aí você decide ir estudar fora. Aí acabou a mamata mesmo. Agora você vai ter que, nem que seja comer só ovo cozido, porque é a única coisa que você sabe fazer, mas não tem mais o pai e a mãe para salvarem com a comidinha gostosa, não tem aquela comidinha lá de ontem que ficou na geladeira para você recorrer. Tudo é novidade, tudo é legal e tem um lado bom, mas se você quiser achar o lado ruim, você vai achar também. Porém,
em Deus, eu quero te aconselhar, não procura o lado ruim, não. Entenda que até o que parece ser ruim pode ser uma grande oportunidade para você. Vou contar um caso. Acabei de me lembrar, quando eu fui morar nos Estados Unidos, né, todo mundo sabe que eu conto que eu não queria aprender a fazer nada de casa, porque eu achava que eu ia ser multimilionária, assinar contratos milionários, ia ter vários empregados e não ia precisar fazer nada disso. Aí caiu a realidade, né? Fui estudar fora, sabia fazer nada, só sabia fazer miojo, a única coisa que era a minha especialidade. Aí fazia vários miojos diferenciados, miojo com leite, miojo com queijo, miojo com não sei o quê, e era isso. O que aconteceu? Não dava, né, gente? Viver de miojo de manhã, de tarde, de noite, esquece. Tive que aprender a cozinhar. Minha mãe a vida inteira tentou me ensinar a cozinhar. Ela é uma cozinheira de mão cheia, mineira, maravilhosa. Tudo que minha mãe faz é delicioso. Tentou. Eu me recusei. Aí entrei num tempo novo. Quando eu fui para o tempo novo, tive que aprender. Então, o tempo novo talvez vai te trazer desafios, mas se você tiver um bom olhar, e aí vamos trazer para Deus, uma boa expectativa em Deus, do que Deus quer propor para você nesse novo tempo, você vai ser capaz de enxergar que pode ser uma grande oportunidade de você se desenvolver naquilo que você não tinha condições de se desenvolver antes. Agora vamos para o tema, né, gente? Respondidas as perguntas, vamos para o tema do dia. E o tema do dia, pensando na semana passada, né, e enviaram algumas perguntas e uma pergunta falava assim, às vezes eu fico pensando que eu tenho dificuldade de entrar no novo, mas eu acho que eu gosto do novo, mas quando eu chego na situação da novidade, eu tenho dificuldade. E eu fui desenrolando essa ideia na minha cabeça, pensando nessa questão, né? Às vezes a gente realmente se depara com coisas inesperadas e diante do inesperado a gente acaba ficando apreensivo e se descontrolando. E aí eu fui levando a me lembrar de situações em que eu, de fato, tive que confiar em Deus. E para acessar essas lembranças, eu tive que recorrer às minhas memórias. E aí foi aí que eu tive a ideia. Eu falei, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Como é importante a gente preservar as memórias do que Deus fez na nossa vida. Há um tempo atrás eu preguei no culto das mulheres presencial sobre como às vezes a gente está esquecida, né? Acho que, se não me engano, o tema que eu dei foi Eu ando tão esquecida, né? Que era falando disso, como que às vezes a gente se esquece do que Deus fez. E porque a gente esquece do que Deus fez, a gente deixa de confiar. Deixa de crer que Ele é capaz de fazer, às vezes, coisas mais simples do que Ele já fez no passado. Mas nós, por tirarmos o olhar desse lugar, né, de nos lembrarmos do que Ele fez, nós deixamos de confiar e, por isso, deixamos de experimentar as suas bênçãos. E eu me lembrei de uma história que toca muito meu coração. Eu amo essa história. A história de Josué com o povo, né, a nova geração, indo atravessar o Jordão. Era uma geração que sobreviveu ao deserto. Na verdade, eles eram filhos daqueles que morreram no deserto por conta da sua incredulidade. E agora, diante da liderança de Josué, eles estão tendo a oportunidade de atravessar o Rio Jordão para chegar do outro lado, onde estaria a promessa, a resposta da promessa de Deus feita lá atrás, que daria uma terra que manaria leite e mel. Então, ela estava do outro lado do Jordão. Então, eles estão aqui desse lado, nesse momento, e Deus fala com Josué para ele levantar o povo, chamar os sacerdotes, irem para a beira do Jordão, colocarem os pés na borda, ou seja, molharem os pés, darem um passo de fé. Não mudaram as circunstâncias para eles irem para aquele lugar. Parecia que estava tudo igual, mas porque eles deram aquele passo de fé, molharam o seu pé, Deus secou o Jordão, a ponto da palavra dizer que colocou uma parede de cada lado, foi retida a água, e a terra ficou seca, completamente seca. E os sacerdotes permaneceram ali e o povo todo passou, alguns estudiosos dizem que cerca de 2,5 milhões de pessoas passaram a seco para o outro lado, foram convidados a ir para o outro lado por Deus. E aí, nessa movimentação, no capítulo 4 de Josué, está a história que eu adoro. Eu gosto de registrar sempre. Convidar você a abrir a sua Bíblia
em Josué. Eu marquei a minha antes. Josué 4. E sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo: ordena-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, onde vos alojareis essa noite. Versículo 6. Versículo 6 não, vamos para o 5. E Josué lhes disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós, cada um dos 12, cada um dos representantes de cada tribo, tomai uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: o que significam para vós essas pedras? Então responder-lhes-eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas do Jordão foram repartidas, e essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Se for mais adiante, eles pegam essas pedras. É interessante a gente ver aqui que fala que a pedra que eles carregavam sobre os ombros, então não era uma pedrinha, não, eles pegaram uma pedrona mesmo para carregar sobre os ombros, levaram para suas tendas, ou seja, colocaram no meio do seu arraial. Eles trouxeram aquela ordenança de Deus para o meio do seu arraial, e depois Deus instrui o que fazer com essas pedras. Ele falou lá que era um memorial, mas aí ele instrui mais especificamente. Eles chegam a Gilgal. Gilgal é um lugar conhecido para quem lê a Bíblia, para quem não lê não é, mas para quem lê é. Foi onde Saul foi ordenado rei, por exemplo, onde Davi voltou depois de ser perseguido pelo seu filho Absalão. Então, tem várias coisas que acontecem em Gilgal. Mas aqui, nesse momento, eles estão em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E versículo 20, e aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos vindouros, dizendo: o que significam essas pedras? Então fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel veio através desse Jordão em terra seca. Pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesseis atravessado, assim como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Para quê? Adoro para quê, gente. Essa é a melhor parte. Todo para quê da minha Bíblia está circulado. Para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, e para que vós pudesseis temer ao Senhor vosso Deus para sempre. O memorial que Deus pediu que fosse feito tinha um propósito. E aí eu quero trazer para você esse lugar. Às vezes a gente passa pelas situações e a gente quer negá-las, né? Fazer de conta que elas não aconteceram. Mas Deus quis que o povo pegasse aquelas pedras e erigisse um memorial, erigisse algo que ficasse ali documentado de alguma forma, estabelecido, que quem passasse por ali, olhasse aquelas pedras, se perguntasse o que aconteceu. E os povos conheceriam que a mão de Deus é poderosa porque os fez atravessar o rio que estava ali ao lado. E eles temeriam a Deus porque souberam o que ele fez com eles, com o seu próprio povo. Então, muitas vezes a gente passa por situações e a gente quer aniquilar as nossas memórias, né? Mas a palavra fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa passagem é muito linda, porque ela faz a gente perceber que, às vezes, a gente lembrar de uma luta que passou, por exemplo, faz com que nós tenhamos esperança de que o Deus que nos ajudou a atravessar aquela luta, a ir para o outro lado, a sair daquela situação difícil, ele é o mesmo Deus que pode me ajudar hoje. Então, Deus não quer que você tenha a sua memória apagada. Muita gente não quer lembrar do tempo do pecado, né? Do tempo da injustiça, do tempo da doideira,
porque, fica triste. Não, você não tem que ficar triste. Você tem que se lembrar para falar, olha como o Senhor é poderoso. Fazer o que o texto fala, se lembrar falando, ainda bem que o Senhor entrou na minha vida. Olha isso, olha o que ele fez, olha onde é que eu estava e olha onde eu estou, olha o que eu vivia e olha o que eu vivo hoje. E aquilo que de repente poderia se tornar uma memória muito triste, difícil de digerir, pode virar uma grande alegria. Tem várias coisas na minha vida das quais eu me arrependo. Do meu tempo de pecado, do meu tempo de ignorância mesmo, de viver distante da vontade de Deus, que hoje eu me lembro com alegria. Não alegria de ter passado o que passei, mas alegria de saber que esse Deus maravilhoso me tirou daquele lugar. Esse Deus todo-poderoso a quem eu sirvo, ele me apresentou um novo vivo caminho e, de fato, eu o vivo por causa da sua graça. Então, às vezes eu conto, por exemplo, histórias, da minha juventude sem o Senhor para os meus filhos, e aí eles falam, mãe, você não está triste? Eu falo, filho, mamãe não fica triste. Mamãe fica feliz, porque a bondade de Deus me alcançou, que a graça dele veio até mim, porque o seu resgate, a sua salvação me encontrou. E se não fosse... essa memória só me faz lembrar o quão grande é a sua bondade, quão bons são os seus caminhos, quão perfeitos são os seus caminhos para aqueles que o servem. E às vezes a gente está passando a vida deixando se entristecer com as lembranças. Eu não deixo lembrança me abater, não, gente. Toda lembrança que eu tenho, ela tem que virar glória para Deus, porque está escrito aqui, os memoriais, eles têm uma função. Você sabe que a gente, às vezes, viagem turística, minha família adora viagem turística. Minha mãe, gente, olha só, já fomos 550 vezes para Curitiba, por exemplo. Toda vez que a gente vai para Curitiba, minha mãe bota todo mundo para fazer city tour. E a gente passa nos mesmos lugares, nos mesmos monumentos. E é interessante que a gente passa nos monumentos e ali está escrito por que existe aquele monumento? Para que seja trazida a lembrança de algum feito. Quando Deus pediu que o povo pegasse as pedras e Josué erigisse um monumento, um memorial em Gilgal, ele tinha uma intenção. Ele tinha a intenção de que não se esquecessem do que ele havia feito com seu povo. Que não fosse esquecida a sua bondade, que não fosse esquecido o seu socorro, que não fosse esquecido o cumprimento da sua promessa, que não fosse esquecido o seu milagre. Tanta coisa em 12 pedras empilhadas, mas não são 12 pedras empilhadas. É o princípio da cicatriz, por exemplo, As pessoas, às vezes, elas querem... A cicatriz, ela não tem o poder de te causar dor novamente. Se ela estiver bem curada, você vai encostar e não vai acontecer nada. Mas todas as vezes que você olhar para aquela cicatriz, você vai se lembrar o que aconteceu para que você a tivesse. E o memorial é mais ou menos isso. Eu penso que muitas vezes a gente se abstém da oportunidade de ser grato porque nós queremos fazer de conta que as cicatrizes não existem. Não, elas existem. Nós passamos por lutas, tivemos dificuldades. Nós não devemos esquecer quem Deus é e nem da sua bondade. E às vezes a cicatriz é esse lugar de ajudar você a voltar para a essência, de reconhecer o Senhor nos seus caminhos, de saber que é a bondade dele que tem te perseguido até aqui, que é o seu cuidado que tem permitido que você viva de maneira íntegra e nova por causa do seu amor por você. Outra questão que um pouquinho antes a gente vê a palavra falando muito para a gente não se esquecer. E é uma movimentação contrária à comum das pessoas que têm situações marcantes, de lutas na sua vida. A maior parte fala assim, quero deletar. E aí Deus fala, não se esqueça. Não se esqueça. Cuidado, não se esqueça. Em Deuteronômio, que é um livro... Para os hebreus não se chama Deuteronômio, tem um outro nome que significa segunda lei. Como se fosse não uma releitura da lei mosaica de forma nenhuma, mas é Moisés, no fim da sua vida, relembrando essa nova geração que entrou lá,
que está para ir para a Terra Prometida, relembrando a lei que ele havia trazido sobre o povo, sobre os seus pais. Então, é como se fosse, Deuteronômio é como se fosse Deus, na sua infinita bondade, nessa nova geração, trazendo à memória deles aquilo que foi ensinado lá atrás, reafirmando, não deixando com que eles esquecessem aquilo que seria vida e proteção para eles. Foi morte para os seus pais. Por quê? Porque quando você não abraça os princípios de Deus, ele não traz vida para você. Ele traz condenação. O descumprimento de uma lei tem uma consequência. Mas quando você cumpre a lei, em contrapartida, quando você cumpre a lei, ele traz um benefício. O bom cumpridor da lei, ele tem benefícios. A palavra fala que Deus é recompensador, ele é galardoador. Então, quando você busca cumprir a sua lei, a sua vontade, você vai experimentar os benefícios de cumpri-la. E aí, antes desse povo aqui, que foi lá levantar o memorial, ir para essa movimentação, Deus toca no coração de Moisés antes de ele morrer. Ele tinha 120 anos. E ele reapresenta a lei dada a ele lá atrás para essa nova geração, para que eles possam experimentar a abundância da promessa de Deus. Toda a plenitude do que Deus tinha separado para o seu povo, desde quando os resgatou do Egito, ele queria apresentar novamente para essa geração, para que eles pudessem entrar nesse novo tempo debaixo da proteção da sua lei. Então, lá, só para você saber, vamos ler. Deuteronômio 4, por exemplo, no versículo 9... ele está aconselhando, fala, olha, ouve, presta atenção, Israel. E aí, ele fala, guarda e cumpre os meus mandamentos. A sabedoria e o entendimento vão estar sobre vocês. E aí ele vai ensinando, eu estou ensinando os estatutos para você, que Deus me ordenou, para que você possa ir e possuir a terra. E aí no versículo 9 ele fala, somente... cuida-te a ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que não se afastem do teu coração todos os dias da tua vida, mas ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Antes desse povo que foi lá tomar a terra, ele dá um alerta, ele fala, cuida-te de ti mesmo. É como se ele estivesse falando, presta atenção, cuidado, fica alerta, não dá bobeira. Por quê? Porque você não deve se esquecer do que os teus olhos viram. Aquilo que você já contemplou da bondade de Deus, do socorro de Deus, da cura de Deus, do resgate de Deus, da renovação de Deus, tudo que Deus fez, cuida para que você não se esqueça disso. A nossa natureza humana é tão feia, né, egocêntrica, que a gente está sempre pensando no que nos falta, ao invés da gente olhar para trás e ver os motivos que temos para agradecer. Se nós olhássemos e não nos esquecêssemos do que os nossos olhos já viram, meus olhos já viram tantas coisas do Senhor, meus olhos já contemplaram tanto a sua bondade, a misericórdia dele já me carregou, já me arrebatou tantas vezes. Por quê? Então, Deus tem esse cuidado de avisar, cuida-te. Porque se eu não vigiar, eu vou me esquecer. Por que Deus tem esse cuidado de falar, levanta um monumento aqui, um memorial? Porque se você começar a olhar para a sua própria vida, prestar atenção no seu próprio umbigo e deixar de se lembrar de todos os feitos de Deus na sua vida, você vai entrar num lugar de incredulidade. Você vai se esquecer desse Deus todo-poderoso que já expressou o seu poder, graça e misericórdia para a sua vida tantas vezes. E aí ele vira e fala, cuida-te de ti mesmo. Cuida-te, mantenha a tua alma diligente. A alma fala da sua maneira, da sua constituição, da sua forma de pensar, dos seus sentimentos. Seja diligente com aquilo que você sente. Não dá lugar para seus sentimentos contrários à gratidão a Deus por todas as coisas te tomarem, a roubarem o seu coração. Não te esqueças dos
que os teus olhos viram, para que não se afaste do teu coração. Tem um dito que fala que o que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos isso. Se a gente se esquece do que Deus faz, a gente começa a petrificar o nosso coração. A gente começa a enrijecer a nossa fé. A gente deixa de ser flexível e maleável nas mãos do oleiro, né? Nós deixamos de dar crédito a Ele, que tem cuidado de nós de maneira poderosa e soberana em todo o tempo, até no tempo do deserto. É para esse povo que Ele está falando. Não se esquece do que os teus olhos viram. Deserto, normalmente, é uma analogia para o tempo difícil, de ausência de recursos visíveis, de dificuldade iminente. Você não tem o sol escaldante na sua cabeça te fritando durante o dia e à noite você tem o frio, que não tem aonde você se proteger. Isso é um deserto, é a ausência de proteção de recursos visíveis. E aí, para esse povo que estava no deserto, ele foi presente. Ele os aqueceu à noite, nos livrou dos perigos da noite no deserto, com a coluna de fogo, os protegeu do frio. E durante o dia ele tinha nuvem que os guiava, e além de os guiar, os protegia do sol escaldante. E todos os dias pela manhã ele enviava o alimento que eles precisavam para que eles tivessem sustento e não perecessem naquela trajetória, naquela travessia, naquele tempo de luta e de dificuldade. Ele está falando para esse povo, e eu quero falar para você, na sua luta, no seu deserto, na sua dificuldade, no momento que talvez você abre os seus olhos e você não enxerga nada, a não ser a ausência de recursos. Você saiba que se você estiver no Senhor, Ele vai te ajudar a atravessar esse tempo de deserto, te alimentando do que você precisa, te protegendo do calor escaldante, do fervor das circunstâncias, te protegendo da frieza que muitas vezes nós nos dispomos quando estamos no momento de privação. E a partir dessa lembrança de que esse Deus que te cuida, que te ajuda a atravessar as dificuldades, que te dá recursos mesmo em meio a um tempo com total ausência de recursos visivelmente, mas sobrenaturalmente Ele te provê e te cuida. Esse Deus não quer que você se esqueça disso, porque se nesse tempo Ele foi capaz de mostrar sua fidelidade, no seu coração você vai conseguir confiar de que nos outros tempos, quanto mais Ele não poderá expressar o seu amor cuidadoso. Para encerrar, vamos ler mais um salmo que aponta para essa verdade. Salmo 103, versículo 2. E eu quero declarar isso sobre você. Na verdade, eu quero te pedir que declare isso junto comigo. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Fala comigo. Bendize ao Senhor, ó minha alma. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quero encerrar dizendo para você que esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que detém em si mesmo todas as necessidades que nós temos. Ele tem a resposta para todas as nossas questões. Esse Deus deve ser lembrado com carinho. Que você tenha um memorial, não apenas um, vários, né? A gente pode se deparar com vários memoriais ao longo da nossa vida. Que olhar a uma memória não te abata, mas que você não se esqueça, pelo contrário, você não se esqueça de que até aqui o Senhor tem te ajudado, que a sua alma bendiga ao Senhor em todo tempo, sabendo que aquele que já te socorreu no passado é capaz de socorrer hoje. Aquele que já trouxe o sobrenatural para uma circunstância que não havia a menor solução humanamente falando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é capaz de trazer essa solução sobrenatural para o que você está passando agora. Quero te encorajar a pensar e se lembrar de todos os grandes feitos do Senhor e a sua alma se regozijar e bendizê-lo. E não se esquecer de nenhum dos seus benefícios, porque é isso que o nosso Deus merece. Para encerrar de verdade agora, encerrando,
eu quero lembrar você que a gente está com essa movimentação de responder as suas perguntas. Então, caso você tenha alguma pergunta concernente a esse assunto ministrado, a caixinha de perguntas vai ficar liberada no nosso Instagram da igreja. E também você pode escrever aqui no YouTube, embaixo, né, nos comentários, que nós vamos ler e certamente responderemos as suas perguntas dentro do assunto que foi abordado. Deus te abençoe e até semana que vem.